E aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Vamos reagir aqui a algumas notícias de hoje, né? E também alguns podcasts e tudo que tem a ver com futebol, né? Bora pro vídeo. Essa aqui surpreendeu a todos. Multicampeão europeu Jürgen Klopp está disposto a assumir o comando técnico da seleção brasileira, disse o jornalista Bruno Andrade da UOL. Segundo a apuração desse profissional, o treinador está insatisfeito na função de diretor global de futebol da Red Bull. Conforme detalhado pelo próprio Bruno Andrade, pessoas ligadas a Jürgen Klopp afirmaram que ele se desligaria da Red Bull, empresa na qual recebe cerca de 1 milhão de euros por mês, cerca de 6,6 milhões de reais, para apenas 2 destinos, o comando da seleção brasileira ou do Real Madrid. Pouca coisinha, né? A verdade é que a seleção, a CBF, comunicou em 28 de março a demissão do técnico Dorival Júnior. O italiano Carlo Ancelotti e o português Jorge Jesus são os principais nomes para substituir o brasileiro. Dorival permaneceu no cargo durante pouco mais de 1 ano e 2 meses, com 16 jogos de aproveitamento de 58,3%. Klopp iniciou a carreira como treinador no Mais 05 em 2001 e permaneceu no clube até 2008. Durante esse período levou a equipe à Bundesliga e ainda conseguiu uma participação na Copa da UEFA. Depois assumiu o Borussia Dortmund de 2008 a 2015. Marcou época na equipe alemã com os títulos da Bundesliga 2010 a 11, 2011 e 12, da Copa da Alemanha em 2011 e 12 e da Supercopa da Alemanha em 2013 e 2014. Entre 2015 e 2024 comandou o Liverpool. No clube inglês conquistou Liga dos Campeões da UEFA em 18-19, Supercopa da UEFA em 2019, Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2019, Premier League 19-20, Copa da Liga Inglesa 21-22 e 23-24, com a Copa da Inglaterra em 21-22 e Supercopa da Inglaterra também em 22, chegando até mesmo a atuar em 3 finais de Champions League vestindo a camisa vermelha. Vamos falar aqui um pouco sobre o Klopp, né? Eu acredito que seria uma boa opção para a seleção, até porque ele é um multicampeão, né? Também ganhou Champions League, né? FA Cup também pelo Liverpool, e está sem contrato com algum clube. Seria muito bom ter ele na seleção brasileira. Ele também é um ótimo treinador. Eu acho que ele não decepcionaria muito, então seria muito bom ter ele na seleção brasileira. A seleção está precisando de um cara que tenha mais, como é que eu posso falar? Um tchan a mais, né? Tem aquela coisa a mais para oferecer para a seleção, entendeu? Então, um técnico com mais segurança seria mais importante para a seleção do que um técnico que só tem nome, entendeu? Então, o Klopp se encaixa bastante nessa seleção e eu acredito que ele seria uma ótima opção para essa seleção brasileira que está precisando de uma reformulação, né? Uma final de Champions com a camisa do Borussia Dortmund. E Jürgen Klopp na seleção brasileira seria uma revolução, não apenas tática, mas cultural. Ele é um técnico com estilo de jogo tão marcante, tão emocional e tão envolvente, e sua chegada ao Brasil causaria um choque inicial, mas com o potencial de criar uma das versões mais eletrizantes da seleção em décadas. Com uma visão geral de como isso poderia se desenrolar, vemos que no estilo de jogo, Klopp traria o famoso Gegenpressing, ou seja, recuperação imediata da bola após a perda, linhas altas, defesa agressiva e compactação no campo adversário, transições muito rápidas com foco em pegar defesas desprevenidas. Flamengo é sondado para vender Matheus Gonçalves ao Ajax, tetracampeão da Champions League. O Como FC da Itália também está interessado no jovem jogador, que pode inclusive virar moeda de troca. O Flamengo recebeu 2 sondagens de clubes europeus pelo futebol de Matheus Gonçalves, que tomou uma decisão nos bastidores sobre uma saída do time de Filipe Luís. De acordo com setoristas do Flamengo, o Ajax da Holanda e o Como FC da Itália realizaram sondagens nos últimos dias pelo meia Matheus Gonçalves. Representantes dos clubes europeus fizeram uma consulta ao staff do atleta. Nesse momento, Matheus Gonçalves está focado no Flamengo, mas não descarta uma saída para o futebol europeu. A partir do meio do ano, quando a janela de transferências abrir, as coisas ficarão mais claras. Há também a possibilidade de Matheus Gonçalves se tornar moeda de troca para o Flamengo no acordo por Júlio Enciso. O paraguaio atualmente defende as cores do Ipswich, emprestado pelo Brighton. O plano do Flamengo é oferecer Matheus Gonçalves e Lohan ao clube da Premier League para assim ter sucesso na contratação de Júlio Enciso. A ideia ainda não se transformou em proposta. Na Europa, Lohan é bem avaliado, especialmente pelos ingleses. Ele foi alvo até do Manchester United. O Flamengo planeja aproveitar o mercado do atleta em busca desse grande acordo. Tropa, eu não confio muito no futebol do Matheus Gonçalves, por quê? Porque ele não vem com muita consistência no Flamengo, né?
Já o Lohan é outra coisa, né? O Lohan tem talento, eu acredito que ele vai ser um grande jogador no futuro. Então seria muito bom ver ele em um time melhor, né? Tipo assim, o Flamengo é muito bom, só que tipo, ele tem que abrir as portas para ele na Europa, entendeu? Então seria muito bom ter ele lá por exemplo, no Manchester United da vida. Eu acredito que não, ia acabar com a carreira do cara, mas em um Chelsea talvez seria muito interessante, até porque ele é um grande jogador. Acredito que ele vai ser uma ótima peça para o Brasil no futuro. Então seria muito bom ele ir para a Europa, né, e melhorar o seu futebol, né, o que é mais importante. Então seria muito bom ver ele em um time da Premier League sem ser o Manchester United, para não acabar com a carreira do moleque. E eu acredito que ele se encaixaria muito bem em algum time, né, da Premier League, também o Wolverhampton. Então é muito interessante ver isso que estão falando dele no atual momento, né. Um contrato com o Flamengo até o final do ano de 2027, o valor de mercado de Matheus Gonçalves é de 5 milhões de euros. Atualmente, o jovem meio-campista é o reserva imediato de Georgian de Arrascaeta. E falando em Flamengo, o Filipe Luís é monitorado de perto agora pelo Atlético de Madrid. O técnico soma apenas 2 derrotas desde que assumiu o comando da equipe. O Fla pode ver o nome do Filipinho como assunto na Europa muito em breve. Considerado um dos treinadores mais promissores do FUT-BR, o ex-lateral esquerdo chamou a atenção de uma importante equipe do velho continente. Filipe Luís assumiu o comando do rubro-negro na reta final da temporada passada. Na ocasião, a decisão da diretoria surpreendeu alguns torcedores, visto que o técnico ainda estava no estágio inicial de sua carreira. Porém, tudo deu certo até então. Agora, o trabalho do técnico campeão da Copa do Brasil parece também ter chamado a atenção de outros velhos conhecidos. Isso porque, conforme repercutido na UOL, Filipe Luís é monitorado pelo Atlético de Madrid da Espanha. Bom, tropa, essa questão do Filipe Luís aí seria muito ruim para o Flamengo deixá-lo embora, né? Até porque ele é um ótimo técnico, vem se destacando bastante com poucas derrotas, né? Se não me engano, só tem 2 derrotas até agora no atual momento. Então seria muito ruim para o Flamengo perdê-lo, né? É engraçado como o futebol é desse jeito, né? Tipo, ninguém quer o cara, né? Ninguém dá oportunidade pro cara. O Flamengo deu a oportunidade, agora todo mundo quer o cara, entendeu? Então o futebol é uma coisa muito louca, né? Ao mesmo tempo que o cara não tem nenhuma oportunidade, depois ele tem várias oportunidades. Então é muito louco essas coisas, mas eu acredito que ele vai continuar no Flamengo, até porque é um time que ele ama bastante, né? E ele começou recentemente, então seria bem difícil ele ir para um Atlético de Madrid até o atual momento, né? De acordo com a publicação, o time espanhol já monitora há bastante tempo e entende que o brasileiro é o nome ideal para suceder o argentino Diego Simeone. O ídolo já soma quase 2 décadas no clube e pode encerrar esse ciclo bem em breve. O contrato de Filipe Luís se encerra ao final dessa temporada e o clube já expressou o desejo de uma renovação, o que também parece estar nos planos da carreira de Filipe. Porém, até o momento, ainda não há nada assinado entre as partes. Filipe Luís é considerado um grande ídolo do Atlético de Madrid, tendo defendido o clube por 8 temporadas. No período, inclusive, chegou a ser finalista de 2 edições da UEFA Champions League, mas saiu com o vice em ambas oportunidades. Ainda assim como no Flamengo, o agora treinador conquistou títulos importantes por lá. Na temporada 2013-14, por exemplo, o time de Simeone desbancou o Real Madrid de Cristiano e o Barcelona de Messi, vencendo a La Liga. Galvão Bueno revelou que o técnico tem o desejo de um dia trabalhar na Europa, mas não disse quando isso irá acontecer. Recentemente, o nome de Filipe também apareceu ventilado na seleção brasileira, mas isso parece não ser uma prioridade nesse momento. Bom, tropa, esse foi o vídeo, né? Se você não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, né? Que é muito importante, né? E deixe também seu comentário no vídeo para nos ajudar e a engajar o nosso canal, né?